Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Nesse momento eu saúdo a todos que tomam parte conosco nessa live. E nesse momento eu vou estar compartilhando uma porção da palavra de Deus. Creio que Deus reservou para o seu coração, para a sua edificação. Quero nesse momento acolher as minhas ovelhas da nossa amada IPI em Feira de Santana. Nosso abraço e a paz do Senhor Jesus. Também acolhemos com alegria e saudação em Cristo as nossas amadas ovelhas do nosso campo missionário em Serrinha. Um abraço também a todos e todas, né? Enfim, assim também acolhemos com muita alegria também as nossas ovelhas, a nossa congregação, nossa querida congregação em Capela do Alto Alegre, bem como o nosso missionário Romeils, a sua esposa Denise, as filhas. Nós os saudamos e assim acolhemos com a paz do Senhor Jesus. Mas também você que se une a nós nessa live, eu convido você também e digo, você é muito bem-vindo. Creio que Deus reservou esse tempo para falar com você. Eu convido você nesse momento a ouvir a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nós vamos estar lendo do versículo 17 até o versículo 19. Vou repetir, caso você queira anotar. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, ou uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Deus fala conosco através da palavra pregada, queremos ouvir a tua voz. Prepara o nosso coração, o coração dos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor, que Ele reservou para nós nesse momento, Ele traz para nós algumas lições preciosas. Primeiro, o Senhor Jesus começa dizendo, eu não vim revogar a lei. Ou seja, eu não vim tirar a lei, anular a lei. Não vim fazer isso. Mas eu vim dar o pleno, o verdadeiro cumprimento da lei. E é interessante que ele fala o cumprimento da lei dos profetas. Aqui eu quero chamar a atenção que na tradição judaica, segundo a tradição do povo de Israel, quando se fala a lei e os profetas, se refere então a todo o Antigo Testamento, que é conhecido na tradição judaica como a Bíblia hebraica. Para nós, os 39 livros do Antigo Testamento. Portanto, quando Jesus diz a lei e os profetas, a lei são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, tá? E os profetas, os demais livros do Antigo Testamento. Sendo assim, quando Jesus diz que eu não vim revogar a lei ou os profetas, ele está dizendo que todas as escrituras, ou seja, a Bíblia hebraica, que até então, na época, era o que se tinha escrito, ele está dizendo, eu vim dar o verdadeiro cumprimento. Não vim anular, não vim negar, não vim descaracterizar, pelo contrário, eu vim cumprir a lei e os profetas. Logo, Jesus nos ensina que o modelo de observância, o modelo de cumprimento para nós, olhando para o Antigo Testamento, deve ser através dos óculos de Jesus. O que é isso, pregador? Através da visão, da vida, da prática, dos ensinos de Jesus, através das palavras e atitudes de Jesus. Porque Jesus foi, de fato, o segundo Adão, podemos dizer o perfeito Adão, aquele que não pecou, o homem
um ser humano que não pecou, mas pelo contrário, cumpriu toda a vontade de Deus, cumpriu a lei de Deus e assim os profetas do Antigo Testamento. Desta forma, o Senhor está dizendo para nós o seguinte, segundo a palavra, Mateus 5, 17 a 19, olha que coisa maravilhosa. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Sim, não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, o verdadeiro cumprimento, o total cumprimento. E aí ele diz, porque em verdade eu vos digo, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não vai ser omitido nem um i, nem uma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado, sem que tudo se cumpra. Ou seja, o Antigo Testamento, ele não precisa e nem deve ser anulado. Não deve ser esquecido. Não deve ser ignorado. Por outro lado, nós que vivemos o tempo da graça, que somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nós olhamos para o Antigo Testamento e só é possível entender o Antigo Testamento à luz de Cristo, a partir de Cristo. Porque o Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento, a própria lei, que era um meio, um aio, uma forma de dar consciência do pecado, mas que apontava para Cristo, tá? Assim como todos os profetas, as profecias apontavam e apontam para a pessoa de Jesus, porque em Cristo Deus fez convergir todas as coisas. Em Cristo, o Senhor então realizou, em Cristo foi de fato estabelecido, alcançada a plenitude dos tempos. Deus então chegou em Cristo e revelou todo o seu amor. Portanto, Cristo é o cumprimento pleno da promessa de salvação. Cristo é o socorro de Deus para nós. Assim como o Antigo Testamento diz que Deus ouviu o clamor e o gemido do povo de Israel no Egito, e Deus então teve compaixão do sofrimento daquele povo enquanto escravos no Egito e levantou Moisés para libertar, que representa no Antigo Testamento um tipo de Cristo no sentido de libertador, salvador, resgatador, líder, pastor, guia, aquele que conduz o rebanho de Deus e ali no caso, instrumento de salvação. Moisés, no Antigo Testamento, é uma figura que representa um tipo de Cristo. Como assim pregador? Como assim pastor? O ministério dele aponta para o ministério de Cristo, que foi de fato o resgatador que veio ao mundo, que foi de fato o bom pastor, o líder que conduziu então os chamados por Deus mediante a sua vida, os seus ensinos. É muito importante nesse momento perceber que aqui Jesus está falando então que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir. Significa que nós, sem Cristo, nós não temos competência nem capacidade assim de cumprir fielmente, literalmente, a lei de Moisés e de fato os profetas. Mas somente em Cristo nós conseguimos, sim, preencher os requisitos da lei do profeta pela graça, porque somos falhos, pecadores, somos contraditórios, somos muitas vezes inconstantes, dado a murmurar, a reclamar, a questionar, somos tentados a desistir. Quantas vezes, sem falar aqueles que pararam no caminho e ali ficaram. Portanto, eu quero dizer para você que a palavra dessa noite é a palavra de um Deus que não volta atrás. Aqui podemos usar seguramente nesse contexto, do Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre a questão da lei dos profetas relacionado à sua vida, seu ministério. Podemos dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que quer dizer isso, pregador? Aquilo que Deus prometeu desde o princípio, ele cumprirá. Aquilo que Deus revelou é para a nossa salvação. Cristo, a porta da salvação. Cristo, a graça de Deus, o pagamento. Cristo, o Cordeiro de Deus e ao mesmo tempo o sumo sacerdote. Cristo, sim, a nossa rocha, a rocha da nossa salvação, a rocha da minha salvação. Cristo, de fato,
é o nosso resgatador, libertador. E eu quero dizer para você, conforme a palavra de Deus nesse momento, seguindo um pouquinho mais, o versículo 18, porque em verdade vos digo, que até passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, ou nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. 19. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Está dizendo, olha, a lei e os profetas, para nós, ela tem valor. Porém, o cumprimento só é possível olhando para Cristo. O nosso alvo é Cristo, o nosso padrão é Cristo, o modelo é Cristo, de fato o caminho é Cristo. Cristo é o mestre dos mestres, Cristo de fato é Senhor, Cristo é o nosso Salvador. Sendo assim, sem Cristo não há salvação, não há como chegar a Deus, não há como cumprir a lei e de fato os profetas, porque Cristo é a plena, a total revelação de Deus, é a revelação especial, é o ponto clímax alto de Deus na história. Ou seja, é quando Deus deixa a sua glória, como o apóstolo Paulo descreve. Ele então se esvaziou, se despiu. Ele então deixou a sua glória e assumiu a forma, a condição humana, e nascido de uma mulher debaixo da lei, ele cumpriu toda a lei. Ele então de fato cumpriu os profetas, porque ele veio trazer para nós esperança. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus é a esperança que você precisa. A esperança que não falha, o sonho que não morre, a vida que pulsa, a alegria que não acaba. Sim, a luz que não se apaga. Jesus é o amor que não se confunde, que sara, sim, que cura, que restaura, que sim, Jesus é o remédio para a tua alma, Jesus é o remédio para a alma humana, Jesus é o próprio Deus que veio até nós. Nós encontramos ainda, diz a palavra do Senhor, versículo então 19, aquele, portanto, que violar um desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, todo aquele que não se arrepender, porque os profetas trouxeram uma palavra do coração de Deus. O ministério profético da igreja, da comunidade dos discípulos de Cristo hoje no mundo, é anunciar de que o pecado condena a morte eterna, que o pecado então nos amarra a algema da morte. O pecado então escraviza, afasta de Deus. O pecado destrói. O pecado então cega a visão de Deus. O pecado então dificulta ouvir a voz de Deus. O pecado então endurece o coração. O pecado então traz de fato a maldição da rebeldia. O pecado gera distanciamento de Deus, porém o arrependimento, porém o quebrantamento, porém sim a conversão gera reconciliação. Quando ouvires a voz do Senhor, a palavra do Senhor, abra o coração e diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, já não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para Ti. O versículo diz o seguinte, que aquele que ignora os ensinos, os mandamentos do Senhor, esse é o menor do reino dos céus. Será o menor do reino dos céus. Ou seja, não terá parte no reino dos céus. E aí você vai ter o seguinte: mas aquele que obedece os mandamentos, os ensinos, os princípios da lei dos profetas, segundo a graça de Cristo, segundo o padrão de Cristo, o modelo de Cristo, a luz de Cristo, olhando para Cristo, seguindo Cristo, e ensina então a outros a seguir o modelo de Cristo, que cumpriu a lei e os profetas. Desta forma, esse sim cumpre os mandamentos do Senhor, esse será grande no reino dos céus.